Um, dois, três. Olá galera, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula do professor Allan Calvert que vos fala. Gente, de forma modesta, mas com compromisso. É a intenção da gente. Ninguém aqui quer ficar famoso, a gente quer contribuir com esse nosso alunado, os vestibulandos e também aqueles que são simpatizantes da nossa ciência, né? A biologia é destaque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente respira a biologia, por isso que a biologia é fascinante. Vou dar umas dicas hoje aqui básicas de sistema genital masculino, sistema genital feminino. Muitas das vezes, os nossos alunos, as pessoas não sabem, na verdade, até os nomes técnicos, digamos assim, científicos dos órgãos genitais. Aí vem a questão da vulgaridade e a questão também do senso comum, a popularidade dos nomes. É verdade, chega na fase da adolescência ainda sem saber, e quando não se sabe o nome técnico, geralmente não se sabe a função, qual é o papel daquela estrutura, vamos dizer assim, daquele órgão no sistema genital, tanto masculino quanto feminino. Não é verdade? Então, o papel do professor em sala de aula, quando ele está dando aula de sistema genital masculino e feminino, sexualidade, órgãos genitais, é explicar o nome correto e o funcionamento dessas estruturas no organismo, tanto masculino quanto feminino. Não é verdade? Então, eu escolhi essa literatura aqui, né, que a gente trabalha em sala de aula, para a gente fazer comentários. Vamos fazer uma aula dessa forma, bem tranquila, em cima do texto. Verdade? Porque a gente tem uma ferramenta, tem outra ferramenta, mas o papel do professor em sala de aula é facilitador, o nome devia ser esse, facilitador do conhecimento. Porque o estudante, na verdade, ele tem muitas ferramentas. Aproveitem, gente, a internet de forma disciplinar, de forma que você consiga extrair o máximo de informações e saiba extrair. Até essas ferramentas da internet, que são as redes sociais, você pode utilizá-la de forma disciplinar, tentando aproveitar coisas boas dela. Tem muitas coisas superficiais, banais, que você ignora. Você, quando é estudante, você tem que trabalhar a questão da interpretação, separar o joio do trigo. Então, eu não vou usar rede social. Não é bem assim, é só saber se disciplinar, ok? Usar muitas coisas superficiais também não seria uma boa, é uma orientação que eu dou. Mas dizer que não vou usar porque eu não gosto disso ou daquilo, não. É só saber usar e aproveitar, porque tem muitas coisas boas, sites, páginas boas referente à biologia, no caso, que você pode aproveitar e isso vai ajudar você, com certeza, na sua preparação para um vestibular e para o Enem. É a leitura dinâmica da coisa, é o entendimento empírico, é o senso crítico que você tem que ter, é a cientificidade. Estudante, antes de mais nada, é cientista, estuda ciência. Então, esse assunto de hoje, sistema genital masculino e feminino, como seria o nome desses órgãos genitais? Como seria? Será que aquela mangueirinha que sai xixi ali do adolescente, será que ele não fica se perguntando para sua genitora, para sua mãe, o que é isso, mamãe? Então, assim, na vida escolar, ou mesmo em casa, você vai ensinando a sua criança, o seu filho, a dar os nomes já corretos. Melhor do que aprender na rua, não é verdade? Porque a gente sabe que na rua tem os nomes vulgares. Aí, se você aprende na rua, fica difícil entender de forma científica, de forma como se dá a função, a fisiologia daquele. Para que aquela estrutura está no teu organismo? É importante que você tenha que disciplinar também seu filho. Então aqui, nós temos o sistema genital masculino. Os espermatozoides são produzidos nos testículos. Os espermatozoides são produzidos nos testículos. Eu já paro bem aqui, para a gente interpretar, né? A questão do facilitador. O que são espermatozoides? São produzidos nos testículos. O que são testículos? A palavra testículos vem de testosterona,
verdade? Testículo nada mais é do que glândulas sexuais ou gonadais, porque assim, a biologia ela tem a sua sinonímia. Uma palavra quer dizer a mesma coisa da outra. Por isso que a biologia não é fácil. É por isso que muitas pessoas têm resistência à biologia. Pela sinonímia, uma palavra tem vários significados que quer dizer a mesma coisa, e pelos nomes científicos. Os alunos têm essa certa resistência com a disciplina por isso. E geralmente quem gosta de biologia tem que ficar assim um pouquinho meio aéreo, meio doidinho na cabeça, só de estudar e assimilar esse bando de nome na cabeça, né? E a gente vai acostumando, fazendo com amor, que é fundamental para você aprender alguma coisa. Quando você faz com amor, você deixa o coração aberto para aquele conteúdo, é dica, você acaba retendo o conhecimento numa memória chamada memória RAM, que é a memória automática de conhecimento. Quando você aprende, você assimila, você reteve o conhecimento, quando você lê mais depois, em outro tempo, adiante, você vai relembrar facilmente. Agora, quando você decora para fazer prova, aí fatalmente você vai esquecer o que foi visto em sala de aula. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos. Espermatozoides são células, é microscópico. Espermatozoide é célula germinativa, célula sexual. Você não consegue vê-lo a olho nu. Os espermatozoides são microscópicos, só através do microscópio, já está dizendo. Então, aquela coisa de dizer que você está vendo o espermatozoide é muito comum, que você aprendeu na rua, está errado. O que é ejaculado do pênis, já estou falando de outra estrutura genital. Pênis, estou falando do sistema genital masculino. O pênis, que é chamado por aí de pau, né, de pinto, não tem nada com isso. O nome é pênis. Então, do pênis é ejaculado, o que a gente vê é o esperma. O espermatozoide está dentro desse líquido seminal que é o esperma. Esse ejaculado é aquele líquido que sai quando o homem, na verdade, ou o adolescente entra na puberdade, ele tem ejaculação. Ele é excitado sexualmente, seja por uma leitura de imagem que o cérebro interpreta, ou por ser acariciado, estimulado naquela região, certo? Ele é excitado. Para ter ejaculação tem que ter ereção. Se não tiver ereção, o que é ereção, professor? Ereção é o órgão, no caso o pênis, ficar rígido, endurecido. Aí ele vai expelir, ejacular esse líquido seminal que é o esperma. E onde está o espermatozoide, que é microscópico, dentro do esperma. Então você não olha, eu ejaculei espermatozoide. Tudo bem, você ejaculou o espermatozoide, mas não viu o espermatozoide, porque ele é uma célula microscópica, germinativa. O espermatozoide está dentro do esperma. Então, os espermatozoides, que você já sabe que é uma célula germinativa, é um gameta masculino, né, produzido nos testículos. O que é testículo? Gônada ou glândula sexual masculina. Aí eu chego em sala de aula. Quantos testículos vocês têm, meus queridos? Sala de aula, sabe como é que é o clima? 2, 3, 4, 5. Aí fica aquela coisa confusa, porque na verdade não sabe nem o que é testículo e fica jogando. Aí o aluno diz, você tem 3, né? João, você tem 3 testículos. Ô, meu filho, você tem que fazer a retirada de um. Só são 2 normais testículos que são guardados no saco escrotal. O senhor está me chamando de escroto? Muita calma nessa hora. Veja bem, muitas das vezes pode ser que os testículos nem desçam para o saco escrotal. Ficam retidos na cavidade abdominal. Aí são as anomalias que ocorrem no sistema genital masculino, certo? Essa coisa de o testículo ficar retido é uma anomalia do sistema genital masculino, chamada de criptorquidia. Pode ser uni ou bilateral, pode ficar só um ou os 2 guardadinhos aqui, sem descer para o saco escrotal. Professor, você está me chamando de escroto? Novamente, saco escrotal, estou falando. Então, quando alguém chama você de escroto, ele está falando que você é uma bolsa. Bolsa? A bolsa que carrega na mulher? Não. Nesse caso,
escrotal, que aloja, que guarda, que protege essas duas gônadas, que são os testículos, certo? Que desceram normalmente quando a pessoa é normal, nasceu normal, criança, o jovem é normal, adolescente. Essas duas bolinhas, lá fora, bolinha, ovo, chama lá ovo, ovo, não é ovo, é testículo, são um número de 2 normalmente. Uma coisa normal, uma situação normal são 2 que descem e fica guardado no saco escrotal. Esse saco escrotal, gente, ele tem uma funcionalidade. Eu falei no início que essas estruturas do sistema genital masculino e feminino desempenham funções no organismo. Já estou dizendo uma vez aqui do saco escrotal. Ele aloja, protege os testículos, mas também ele serve para manter a temperatura ideal para a produção de quem? Os espermatozoides. Bem aqui no texto, no início. Eu parei logo para comentar. Os espermatozoides são produzidos nos testículos. Agora, essa produção dos espermatozoides nos testículos depende de alguns fatores, principalmente hormonal. Claro que a alimentação, aquela coisa toda, a chegada na puberdade. O que é a puberdade? Puberdade é a fase hormonal crescente do jovem, do adolescente. Puberdade vem de pubis, o aparecimento dos primeiros pelos. Aí a fase hormonal crescente, esses hormônios sexuais, no caso do homem, o hormônio sexual masculino, todo mundo sabe disso, é testosterona. O hormônio sexual feminino, progesterona. São os principais. Claro que tanto o homem quanto a mulher tem os dois. Só que no caso do homem, ele tem o da mulher, mas em quantidade mínima. E vice-versa. A mulher tem um hormônio sexual masculino, mas em quantidade mínima. Sabiam disso? Tem. Então o homem normalmente ele tem mais testosterona do que progesterona. Então, uma das funções desse hormônio sexual, no caso, nós estamos falando do sistema genital masculino, uma das funções desse hormônio, testosterona, é ajudar na produção de espermatozoide, lá nos testículos. Então, o testículo, por si só, não produz, ele precisa da ação fisiológica, endócrina, de determinados hormônios, no caso, testosterona. Beleza? Quando esses espermatozoides são produzidos lá nos testículos, depois de produzidos, eles são armazenados numa outra estrutura, aí vem outro nome, chamada de epidídimo. Epidídimo. É uma bolsazinha novelada, fica na parede do testículo, da glândula sexual. Fica ao lado, colado. Cada testículo tem o epidídimo. Se você observar numa imagem, que ainda não é a nossa estrutura de videoaula, mas nós estamos batalhando para isso, essa estrutura que parece um novelo, em cada testículo, chama-se epidídimo. Depois de produzido, no testículo, a aspiração hormonal, os espermatozoides, que são os gametas, são armazenados no epidídimo. Então, a função do epidídimo é armazenamento dos espermatozoides. Então, é de função do epidídimo e de função do saco escrotal. Fique ligado, beleza? Vamos lá. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos, alojados na bolsa escrotal ou escroto, saco escrotal. Olha a sinonímia. E passam para os epidídimos. Olha, eu falei antes de ler na sequência. É assim. Facilitador é assim em sala de aula. Gente, nunca se pode ficar sem professor. Essa função, professor, facilitador, trocar por internet, coisas eletrônicas, online, sei lá, sem ter esse apoio do facilitador, é imprescindível. Ele é prescindível em sala de aula. Ele é necessário, é um facilitador do conhecimento. Então, os epidídimos são esses tubos enovelados, onde ficam armazenados até serem eliminados, né, durante o ato sexual. Aí vem ser ejaculado para o meio exterior, no caso de uma provável masturbação, que é muito comum, ou no ato sexual com sua parceira, no sexo seguro, né? Aí são outros detalhes que vai entrar dentro de sexualidade, seria um outro assunto, mas aqui nós estamos tentando
focar mais no sistema, nas estruturas, nos órgãos genitais, beleza? Na ejaculação, expliquei mais ou menos o que é ejaculação, que é expelir o esperma. Os espermatozoides são conduzidos até a extremidade do pênis por contrações rítmicas, passando inicialmente do epidídimo para o ducto ou canal deferentes. Ducto ou canal deferente. Gente, ele é armazenado no epidídimo, o espermatozoide, junto com o esperma. Tem um canalzinho que sai lá do epidídimo, chamado canal, que conduz o espermatozoide, canal deferente. Vejam bem, o espermatozoide ele tem todo um circuito, já caiu em vestibular isso, uma sequência por onde ele passa até ser eliminado para o meio exterior através da uretra. Uretra é o canalzinho, o orifício que fica, vamos dizer assim, no ápice da glande do pênis. Ah, professor, o que é glande? Glande lá fora é chamado cabeça do pau do pênis. Por isso que tem que aprender em sala de aula. Não é grande, é glande. GL, glande. A glande do pênis tem um orifício na glande chamado de uretra, por onde sai, é eliminado o esperma quando ejaculado, certo? Então esse canal, ou ducto deferente, ele tem dentro dele um ducto. O canal tem um ducto dentro, chamado ducto ejaculatório, que sai dele também e fica próximo à bexiga urinária. Beleza? No ducto ejaculatório, os espermatozoides, eles recebem a secreção fluida das glândulas vesiculosas, também chamada de vesículas seminais. Bom, gente, para se transformar em esperma propriamente dito, esse ejaculado, esse líquido seminal, vamos dizer assim, ele recebe tipo assim, um banho. Ele não sai logo com aquela viscosidade não, característica. Qual é a característica do esperma? O cheiro é parecido com água sanitária, ligeiramente, e tem uma viscosidade. Normalmente, quando ele está saudável, vamos dizer assim, ele tem aquela viscosidade esbranquiçada, viscosidade, um cheiro característico de água sanitária. Mas para adquirir essa consistência, essa textura, ele recebe vários banhos, vamos dizer assim, dentro desse trajeto dele. Por quem? Por essas glândulas sexuais, vamos dizer assim, masculinas, tipo vesícula seminal, bulbo uretrais e a famosa próstata. Aí é adequado o pH dele, pelas secreções dessas glândulas, ele adquire motilidade, movimento que ele precisa ter. Você já sabe para quê? Porque o espermatozoide ele tem uma caudazinha chamada de flagelo, que ele vai participar de uma São Silvestre. São milhões de espermatozoides que vão percorrer a tuba uterina para alcançar o óvulo, que é o gameta feminino. Então ele precisa estar bem nutrido. Tudo isso quem faz são essas glândulas. Nutre esses espermatozoides, dão consistência para ele, adequa o seu pH. Veja bem, os espermatozoides recebem secreção fluida das glândulas vesiculosas ou vesículas seminais, porque tem ainda as bulburetrais e a famosa próstata, nas proximidades da porção inicial da uretra, órgão comum. A uretra tem tanto no sistema genital masculino quanto no sistema genital feminino. Então, órgão comum ao sistema genital e urinários masculino também, feminino. Os espermatozoides passam pela próstata, acabei de falar, que é uma glândula anexa que produz e libera uma secreção leitosa, aquele aspecto esbranquiçado que fica o esperma, graças à próstata. Pela próstata, glândula anexa que produz e libera uma secreção leitosa e alcalina. Aí já vem a questão do pH, alcalina, formando o famoso esperma. Aí que passa a ser chamado de esperma, ou sêmen. Ele sai com líquido seminal, aí passa por toda essa transformação
vamos dizer assim, ele fica submetido às secreções dessas glândulas para sair como esperma. Fechadinho? Tranquilo? Então, gente, muitas das vezes, quando o homem retira a próstata por algum problema patológico, que vai desenvolver um câncer, por exemplo, uma metástase, e quando ele tem que retirar logo pelo tratamento que lhe foi sugerido, a próstata, ele acaba perdendo o esperma dele, acaba perdendo essa consistência e fica com mais dificuldade de ser fértil, de fertilidade, porque ele retirou a próstata. Então, não pense que próstata tem alguma coisa a ver com ereção, não. Próstata tem a ver com a secreção dessas substâncias que alimentam o espermatozoide, que dão essa viscosidade. Então, se perde essa consistência, essa capacidade de motilidade em função da retirada da próstata, que é uma das glândulas, não tem nada a ver com ereção. Muita gente confunde isso aí, beleza? Ao entrar na uretra, o sêmen, ou esperma, né, ainda receberá uma substância mucosa, olha, outro papel de outra glândula, substância mucosa, lubrificante, que é secretada pela glândula bulbo-uretral. Então, quem dá essa viscosidade também, essa coisa lubrificante que é secretada, é a glândula bulbo-uretral. A próstata esbranquece, né, o sêmen, nutre também, e a glândula bulbo-uretral dá essa viscosidade, melhor dizendo, né? Então, está aí o papel dessas glândulas para o sistema genital masculino. Vesícula seminal, bulbo-uretral e a próstata. Beleza? Tem a ver com pH, tem a ver com viscosidade, tem a ver com motilidade do espermatozoide, nutrir o espermatozoide para poder desempenhar seu papel, que é fecundar a outra célula germinativa, que é a célula óvulo. O óvulo, não é a célula ovo. Célula ovo é zigoto. Fecundar o óvulo ou ovócito, que é liberado quando a mulher está no período fértil. Não é verdade? Fazendo aqui um paralelo com o outro sistema genital feminino. Beleza? Então, assim, sistema genital masculino, ficamos por aqui. Muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas indagações, porque quando se dá uma aula dessa, envolve sexualidade. Aí a coisa fica em ebulição em sala de aula. Já imaginaram? Aí eu às vezes faço uma dinâmica, coloco o nome das dúvidas no papelzinho, enrola e passa para mim, para minha mesa lá. Aí vou lendo, precisa identifica a pessoa se quiser, porque eles ficam meio ainda intimidados, mas eu tento despertar que aqui nós estamos falando de cientificidade em sala de aula, é ciência. Aprenda em sala de aula, retenha o conhecimento e a questão da popularidade, vulgaridade lá fora, quando eles falarem lá, você já sabe. Ei, rapaz, isso não é pau que se chama, é pênis. Isso não é ovo, é testículo. É testículo. É glândula, é gônada sexual masculina e tem seu papel importante no organismo. Beleza? Essa foi mais uma videoaula do professor Allan Calvec que vos fala. Até a próxima!